Bora falar da Vale, de uma small cap pouco comentada da Bolsa de Valores. É uma empresa de tecnologia muito rara na Bolsa brasileira e tem intensificado as recompras de ações no último ano. Será que ela está vendo uma oportunidade, algo que nós não estamos enxergando? Vou falar tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Vamos entender um pouco o que a Valid faz. A Valid opera em três braços. O primeiro é a identificação, que a maior parte dos contratos são governamentais, então esse já é um ponto positivo, que são contratos mais estáveis. Identificação forte e segura. A Valid faz a emissão de CNHs digitais, interoperabilidade, que é a plataforma de interoperabilidade e hub biométrico, portal de serviços e cartão multibenefícios. Ela também trabalha no braço de banking, que seria o setor de bancos, na área de produção de cartões, dados e consultoria para o design de cartões, soluções digitais e billing, que seria tudo envolvendo as contas, faturas, emissão de extratos, etc. E também no braço de conectividade seguras. Ela trabalha em conjunto com operadoras móveis, fabricantes de dispositivos, principalmente chips, e conectividade da internet das coisas. Falando um pouco mais da Valid, é uma empresa de 65 anos de atuação brasileira, liderança em seus mercados de atuação, acostumada com transição em seu portfólio, ou seja, é uma empresa que muda rápido a transição. Se ela enxerga que tem algo de errado, rapidamente ela consegue mudar o seu rumo. Listada desde 2006, um histórico de 50% de payout nos últimos 17 anos, a maior parte da receita, 62%, provém do Brasil, 14% da Argentina e 24% da Espanha e da Dinamarca. E ela também tem participação na Estônia, não sei se é uma questão de taxa de impostos, mas tem uma participação de governo digital na Estônia. Falando um pouco da evolução da receita e o EBITDA, no próprio slide eles indicam que de 2010 até 2024 a receita subiu 7,4% e o EBITDA 7,6%, mas percebam que não foi em linha reta, houve alguns anos de alta receita, alta margem de lucro, outros caíram, em 2020 principalmente uma queda brusca, e de 2020 para frente aparentemente eles têm se reestruturado, tanto a receita quanto o EBITDA tem crescido de uma forma intensa. Então percebam, pessoal, que esse percentual de receita e EBITDA no longo prazo não foi tão forte assim, porque o CAGR do CDI de 2007 a 2024 foi de 7,9%. Então não houve tanto ganho assim para o acionista. Mas aparentemente, de 2020 para frente, a Valid tem feito um trabalho melhor. Então percebam, a receita, 520 milhões veio do braço de Valid Mobile, 831 milhões do Valid ID, que seriam aqueles contratos governamentais, e 865 do Valid Pay. Vamos falar um pouquinho de cada um desses braços. Falando um pouco do Valid ID, 80% das CNHs dos estados onde a Valid tem contratos são feitos por ela e 65% dos RGs e dos SINs também. 260 milhões de documentos oficiais emitidos, físicos e digitais. Tem presença em 15 estados, um produto de alta escalabilidade e é o maior player do mercado. Então perceba que apesar da presença dos 15 estados, a Valid poderia aumentar sua produção, pode ganhar mercado e atuar em mais estados. Falando um pouco do Valid Pay, co-líder no mercado nacional com 25 a 30% de fatia de mercado, líder no mercado argentino, grandes clientes que fazem parte da carteira do Valid Pay, Itaú, Nubank, C6, Caixa, ótimos clientes. E a Valid cita ainda quais são as principais soluções que ela oferece, que são cartões de diferentes tipos e materiais, consultoria em design de cartão, fatura digital, carta cobrança e empréstimo de segurança. Então eles dão apoio ao setor de banking. E percebam o tamanho da Valid Mobile, que seria essa atuação em telefonia móvel. É o quarto maior player em produção de SIM no mundo, tem 10% da fatia global, a presença em diversos países do mundo inteiro, e aqui eles citam grandes clientes que têm contrato com a Valid. Agora, já citando os destaques de 2024, eu dei um destaque aqui principalmente nas diretrizes à alocação de capital, que é a remuneração aos acionistas através de JCP, e um olhar criterioso para o crescimento. Olhando os resultados, o lucro líquido recorrente de 269 milhões,
216 milhões em novos negócios, um grande caixa, 190 milhões em caixa, 142 milhões em provento e uma receita de mais de 2 bilhões. Falando um pouco do lucro líquido, o lucro líquido da Valid foi de 381 milhões, porém, se tirar a venda de ativos que houve no primeiro TRI de 2024, o lucro líquido recorrente seria de 267 milhões, e aqui eles informam que o EBITDA foi de 487 milhões, 14% de redução ano contra ano, algumas situações que abateram no EBITDA, que é depreciação e amortização, 42% negativo no resultado financeiro, principalmente a retirada de recursos da Argentina e perdas cambiais com a Nigéria e com a Argentina, imposto de renda e outros. E aí você tem um lucro por ação de R$ 3,40, um aumento de 26% ano contra ano. E citando a venda de ativos não recorrente, foi a alienação da participação na Cubic por 137 milhões e a impairment da VCMC, menos 25 milhões, você teria um lucro líquido por ação de 4,81, um aumento de 79% ano contra ano. Mas o que importa para a gente é principalmente o lucro líquido recorrente, pessoal, que é quanto que realmente a empresa conseguiu gerar com o seu caixa operacional. A venda, a alienação de participações acontecem vez ou outra, então vamos focar no lucro líquido recorrente. Falando um pouco do lucro líquido, a gente percebe que dificilmente a Valid teve prejuízo, foi apenas em 2020 e os outros anos todos houve lucro, porém não foi em linha vertical. A gente percebe que houve um aumento de 2001 até 2011, onde ela estava ganhando fatia de mercado, depois estabilizou, desceu e aparentemente de 2020 para frente ela tem feito um bom trabalho. E nos slides eles destacam que a Valid se encontra descontada. O EV sobre EBITDA, que é o valor de firma sobre EBITDA, até antes da crise sanitária estava de 7,7 vezes, depois passou para 4,4 vezes em média e o atual de 3,5 vezes. Realmente, olhando por essa métrica, aparentemente a Valid se encontra-se descontada. Falando um pouco dos indicadores, de 2020 até 2024, o EBITDA e a margem EBITDA tem melhorado constantemente, o lucro líquido também cresceu, um prejuízo de 89 milhões em 2020 para um lucro líquido de 381 milhões em 2024, recorrente 269 milhões, uma grande melhora no retorno sobre patrimônio líquido, saindo do prejuízo em 2020 para um ROI de 20,8% em 2024. Falando um pouco do fluxo de caixa, 619 milhões de caixa em dezembro de 2023, a geração de caixa da empresa foi de 420 milhões, um CAPEX investimento de 123 milhões, resultado financeiro 109 milhões, principalmente causado pelas flutuações cambiais, e um caixa após operacional de 812 milhões, a liquidação de dívidas do Banco Safra e o Itaú Santander na Espanha, vamos falar um pouco mais disso à frente, 154 milhões em proventos e o efeito da venda na Cubic e efeito cambial de 178 milhões e 74 milhões respectivamente, terminando o caixa em dezembro de 770 milhões. E percebam um trabalho fantástico que a Valid tem feito no seu endividamento. A alavancagem de 2020 para 2024 desceu de 3,2, que seria um sinal vermelho, para menos 0,4 vezes em 2024. Ou seja, pessoal, hoje a Valid tem mais caixa do que dívida. Se ela quisesse quitar sua dívida total hoje, ela conseguiria. Falando um pouco do cronograma de amortização, 19% da amortização no curto prazo para 2020, o resto para 2026, 27, 28 e 29. A composição da dívida, 44% em debêntures, 34% em bilateral no Brasil e 22% em bilateral internacional. E a Valid cita que realizou a liquidação de uma das dívidas da Espanha, emitindo 2 novas dívidas e dessa forma reduziram a taxa e alongou o prazo da dívida. Agora vamos falar de proventos. No último ano, a Valid teve um desempenho melhor tanto que o índice de small caps quanto que o Ibovespa. A Valid subiu 29,5%, então foram 142 milhões em proventos, sendo 24 de dividendos extraordinários e 118 milhões em JCP, o que daria 8% de dividend yield e 53% de payout considerando o lucro líquido recorrente. Falando um detalhe, os proventos sem os extraordinários ficariam na casa de 5,75%. E olha que interessante, pessoal, aparentemente a Valid acha que suas ações estão descontadas, porque de 2024 até fevereiro de 2025, a Valid recomprou em torno de 36 milhões de reais
em recompra de ações. Então percebam que essas recompras de ações somaram 1,55% e se for contar os proventos recorrentes mais as recompras, dariam 7,3%. E se for contar os proventos totais junto com não recorrentes mais recompras de ações, daria na cotação atual 8,5% de dividend yield. E a Valid tem feito diversas recompras de ações desde 2018, recomprou suas ações no valor de R$ 17,00, depois fez diversas recompras no valor de R$ 10,00 e atualmente a cotação está batendo quase R$ 25,00 e a Valid continua recomprando suas ações. E é o que eu sempre falo, pessoal, não adianta apenas comprar uma empresa boa, você tem que comprar uma empresa boa num bom preço. Perceba que em 2017, 2016, 2015, 2019, a Valid estava com preço sobre lucro de 20, 23, 25 e até de 55. Então o preço estava muito esticado e o lucro não estava condizente. Perceba que em 2020 a Valid reportou até mesmo prejuízo. Então a cotação que você pagaria em tela em 2015 seria de R$ 43,00. Em 2017 de 21, com um lucro líquido bem baixo. Em 2019, a cotação em tela de R$ 15,00, também com lucro líquido bem baixo. Já em 2021, com a reestruturação, o lucro cresceu e a cotação em tela de R$ 8,00. Em 2023, o lucro cresceu mais ainda e a cotação em tela de R$ 16,00. Então, aparentemente, a Valid tem ficado em preços mais confortáveis para poder aportar. E aqui eu tirei uma parte da minha planilha pessoal. Percebam que o PL atual da Valid é de 7,62 e o PL médio dos últimos 10 anos foi de 18, então você tem um desvio à média de 62%, com um payout projetado para 2025 de 40%. Acredito num dividend yield entre 5,86 até 6,5, acredito que a Valid possa pagar. E é uma empresa fantástica, principalmente porque não tem dívida nenhuma. Mas fala aqui comigo, você já tinha ouvido falar nessa empresa? Me conta aqui nos comentários se você tem ela em carteira, se você está querendo aportar mais ou se no momento você acredita que ela está bem precificada. No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.